Volta a falar, e a gente tem visto muita gente falando no futebol brasileiro. Vamos recapitular aqui o começo de uma história de acusações, quando o John Textor diz que tem provas de que há fraude no futebol brasileiro. Num primeiro momento acusa o Palmeiras, num segundo momento diz que não é bem isso, já disse que as provas serão entregues à Justiça Comum e não ao STJD, que é da Justiça Desportiva. Vamos tratar desse assunto, começando pelos personagens envolvidos. I was given a recording by an official connected with CBF. It was validated, authenticated. It was told to me by credible authorities here, not journalists, not agents, that it was also in the hands of the police, that it had been in the hands of governing bodies for a year, and it was a lower division. And it is a tape of a referee talking about he was upset that he lost money because the game he was trying to fix did not go the way he was trying to influence. He was specific. He gave a minute on the clock, that he awarded a PK that he shouldn't have. And the striker of the ball in the PK hit the post, and he complained. And he said, I did everything I could. It's a karaoke accent. It allowed us to identify the ref, the point in time that he talks about in the game, the event in the game, the PK, the extra minutes he talks about on tape, that when that didn't work, he tried everything, but he couldn't find another PK. I believe this is what the translation will say. The match-fixing report related to a game in the end of 2022. It was a Palmeiras game. There appears to be no evidence that Palmeiras was involved. It was Palmeiras Fortaleza. That evidence was sent to the CBF. I don't know who it got to at the CBF. I am not alleging that it made it out of the mailroom at the CBF. I wasn't involved. So I have match-fixing evidence that we've now looked into from prior years before Botafogo was involved. Bom, tá aí a declaração do John Textor tentando elucidar as acusações que ele havia feito anteriormente. A gente tem também uma nota feita pelo Palmeiras que diz o seguinte, que a Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis nas esferas civil, criminal e esportiva contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor. E aí continua dizendo para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que recorrentemente têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. E agora há pouco saiu também uma nota do staff do John Textor, respondendo a essa nota do Palmeiras que está aí na sua tela. O público deve ser lembrado de revisar o vídeo publicado em seu site pessoal, o site do John Textor, em que clarifica que não houve acusação direta ao Palmeiras. Não há questão para ser discutida na imprensa, já que todas as partes acusadas estão sob sigilo de processo e suas identidades devem permanecer confidenciais, sendo reveladas apenas pela CBF e procuradores federais. Jean, vou começar esse assunto com você. Já há para mim ali um desencontro quando se diz que esse assunto não deve ser debatido publicamente, uma vez que quem trouxe esse assunto a público foi o próprio Textor. Se é em segredo de justiça, se existe uma acusação e ele tem provas dela, ele não está errado de entregar no lugar certo. Isso ele tem o direito de fazer. Agora, quem trouxe isso a público como debate foi ele próprio. Perfeito, eu ia começar exatamente por aí. Quer dizer, na hora que o Botafogo solta uma nota dizendo que não há nada para ser discutido na imprensa a respeito disso, porque tudo corre em sigilo de justiça, eu me pergunto, por que John Textor leva recorrentemente esses temas à imprensa, aos podcasts, a quem quer que seja? E eu me pergunto, o que é John Textor? Qual que é o objetivo dele? Qual que é o objetivo final? É ajudar o futebol brasileiro? Se for isso, a gente agradece, porque a gente precisa muito de ajuda para o futebol brasileiro, de profissionais, de pessoas, de empresários que tenham envolvimento com outras ligas importantes. Mas até por esse tema ter sido tão recorrente, estar sendo tão recorrente no futebol brasileiro, eu fui me informar um pouco com colegas nossos que acompanham muito de perto o futebol inglês
e o futebol francês. E aí a pergunta básica que eu fiz para essas duas pessoas foi, cara, como é que é visto o John Textor na Inglaterra? Como é que é visto o John Textor na França? Ele é um cara de declarações contumazes, incisivas, polemista, ele invade campo, ele berra, ele vocifera, ele faz tudo que a gente tem visto ele fazer no futebol brasileiro? E nos dois casos a resposta foi não. Ele não é, o que ele é no Brasil, absolutamente. Na Inglaterra, você pode dizer, o clube dele, embora seja um clube tradicional, talvez não seja um clube hoje que tenha a importância do Botafogo aqui, olhando para um Botafogo que brigou por título brasileiro, isso talvez tire um pouco do espaço de mídia e tudo mais, mas ele não é esse personagem na Inglaterra. Na França, menos ainda. Na França, ele chegou ali já tomando uma punição, né, na sua chegada em relação à contratação de jogadores do Lyon, porque tinha, enfim, eu não vou entrar em questões técnicas, mas os números apresentados ali numa explicação sobre o dinheiro que o Lyon teria para contratação não convenceu a Liga Francesa e ele teve que, enfim, teve essa punição de não poder contratar até um certo limite e tudo mais. E ainda na França houve um episódio recente muito grave em que, vejam só, a participação do John Textor depois do que aconteceu com o ônibus apedrejado do Lyon, com o Fábio Grosso, técnico do Lyon, que saiu sangrando, mais ou menos o que a gente viu acontecer com Fortaleza, que talvez não na mesma proporção, mas um episódio de natureza muito parecido. O que se falou sobre a participação do John Textor, ou as declarações do John Textor a respeito desse caso, é que ele talvez tenha sido muito ameno. Ele não demonstrou uma revolta como se imaginava que ele fosse demonstrar, que ele não disse que em nenhum momento passou pela cabeça dele que o Lyon não jogaria aquela partida seguinte, enquanto a imprensa toda francesa discutia essa possibilidade, será que tem que jogar, será que não tem que jogar? Mais ou menos o que aconteceu com Fortaleza. E a visão geral da imprensa francesa foi que o John Textor teve um discurso muito low profile, muito baixo, muito ameno. E aí eu me pergunto, como a personalidade, eu estou falando da personalidade, pode ser tão diferente lá e cá? E eu tenho uma suposição, não é uma resposta, porque eu não sou dono da verdade, mas a suposição é que assim, o ambiente faz o dirigente. E o John Textor tem sido, desde que chegou, infelizmente, porque a gente... Quando viu o John Textor chegar, e eu me lembro de ter feito vários elogios em relação à perspectiva que a gente tinha, não são elogios, né? Na verdade, de ter demonstrado... Eram projeções, né? Isso, projeções, e de ter sido otimista em relação à chegada de um dirigente que era dirigente do Crystal Palace, né? Com o modelo da SAF, que a gente acha que é um modelo que tem muito a acrescentar ao futebol brasileiro, e de repente a gente vê o John Textor se portando como um dirigente dos anos 80. Pascoal sabe bem o que eram os dirigentes dos anos 80. Ele volta e meia traz aqui algumas frases de dirigentes dos anos 80 e ele está se portando dessa maneira. Sim, ótimo, eu acredito que ele tem a gravação, porque ninguém dá esse nível de detalhamento de gravação do jeito que ele deu. Inventando todos os detalhes. Então eu acredito que ele tenha. O que eu discuto muito é a postura dele, é a maneira como ele expõe essas coisas, é a maneira como às vezes ele coloca um verniz, porque aquela consultoria ou aquela empresa que ele contratou para fazer um relatório, e você vai ver pontos do relatório com lances absolutamente discutíveis, que ele dizia, não, aqui tiraram 3 pontos do Botafogo, aqui tiraram 2 pontos do Botafogo. Cara, é aquilo que o torcedor faz. E não a tal da consultoria. Então, assim, eu esperava... Ele mandou esse relatório para a CBF. Ele mandou para a CBF. Então, eu esperava do John Textor muito mais do que verniz, que foi o que ele fez ao apresentar a tal da consultoria lá, a tal do estudo, né? Porque o estudo é um verniz, na verdade, para transformar o erro, o choro por reclamação em algo aparentemente com mais credibilidade. Mas nem esse verniz a gente tem visto mais. Então eu acho que ele realmente precisaria parar um pouco, pensar, se perguntar o que ele quer com todas essas ações, no que ele está beneficiando o Botafogo com todas essas ações, porque tem isso também.
Eu acho que ele não está ajudando o Botafogo em absolutamente nada com tudo isso que ele tem feito. Eu só acho importante a gente tocar num ponto, para ouvir Pascoal e Djalma também, que a gente não está aqui debatendo o SAF, a gente não está aqui debatendo dirigentes estrangeiros, a gente está aqui debatendo formas de melhorar o futebol brasileiro.